no dia 21, 22 e 23, o Fórum da Baixada, a Rádio Maracu e a TV Maracu de Viana promoveram, junto com a Prefeitura de Matinha, Prefeitura de Viana e etc., e muita gente daqui fez parte desse evento, o Donato Reis, o Romero, estiveram presentes. Muita gente, foram mais de 200 pessoas, 6 lanchas. Esse passeio foi idealizado para que a gente chamasse a atenção do turismo, do ambiente que é criado nesse período de inverno, nos lagos de Viana, Alquiri, Lago de Penalva, Lago do Formoso, Lago do Coqueiro, Lago da Lontra, Lago de Cajari. Ou seja, como o Donato Reis escreve em algum livro, que os jesuítas que chamaram isso de Rosário de Lagos, não é isso? Rosário de Lagos, porque são muitos lagos na região. E a gente partiu do porto, do cais, que ele se referiu aqui, de Lumelo, que é uma coisa muito bonita esse parque, está muito bonito. E vocês terem uma ideia de que o lago estava rente ao cais. No período do verão, fica uma distância de quase 300 metros, não é isso? Tem seca mais, seca. Então, o café da manhã foi servido dentro das lanchas, no meio do lago. Depois nós adentramos ao lago, ao Rio Maracu. O Rio Maracu é um rio de 18 quilômetros. Ele começa no Lago de Viana e desemboca no Rio Pindaré, banhando Cajari. Então nós fomos até Cajari, voltamos, almoçamos, embarcamos de novo e fomos para o Lago Aquiri. E dentro do Lago Aquiri tem umas enseadas, o Mar de Nazaré, que vocês vão ver aqui, a água verde, e onde a gente encerra com um banho lá nessa enseada. Vamos ver aqui, para vocês verem a beleza que é esse passeio. Um cenário inspirador, paradisíaco, revigorante. Ilhas, rios e lagos que contam suas histórias através de belas paisagens. Um espetáculo da natureza bem no coração da Baixada Maranhense. Seja bem-vindo ao Polo Lagos e Campos Floridos na Baixada. Com vastos campos naturais, cerrados, babaçoais, lagos, rios e estuários, a área se estende por 14 municípios na Baixada Maranhense. Uma região riquíssima em diversidade ambiental e de grande potencial para a prática do turismo. Onde os municípios de Matinha, Viana e Cajari formam juntos um dos maiores biomas desta parte do Maranhão. Nesta expedição organizada pelo Fórum em Defesa da Baixada, TV Maracu e Rádio Maracu AM de Viana, vamos mostrar apenas um pedacinho desse vislumbrante cenário, que acolhe de forma generosa seus visitantes e impressiona a todos com tanta diversidade e beleza. De janeiro a maio, a região sofre uma grande transformação, causada pelas enchentes das águas dos rios Maracu e Mearim, que transbordam e se elevam a metros acima de seus níveis naturais, mudando a rotina dos ribeirinhos e transformando tudo em um imenso alagado, deixando o cenário perfeito para um passeio ecoturístico. No cais em Viana, no Parque de Lumelo, é possível encontrar embarcações devidamente credenciadas e com todo o aparato de segurança para os passageiros. O trajeto fica à escolha, com rotas de visitação às ilhas do Mocoroca e Sacoã,
berçário de aves migratórias vindas de todos os cantos. Dá para chegar bem pertinho das ilhas e registrar belas imagens. O roteiro do passeio se estende por todo o lago, com a opção de chegar até a vizinha cidade de Cajari, pelo rio Maracu, serpenteando entre o leito do rio e as árvores, com água próximo às suas copas. No percurso, vilarejos em meio às águas. São os ribeirinhos, personagens que compõem o espetáculo desse passeio relaxante. Do cais de Viana até a chegada em Cajari, são cerca de 1 hora em marcha lenta, para que o passeio seja aproveitado ao máximo. Se bater aquela fome, dá para fazer um lanche na própria embarcação. Outra opção que não pode ficar fora do roteiro é a visitação e o banho no Lago do Aquiri, no povoado Nazaré, em Matinha. O cenário é de tirar o fôlego. Visto do alto, a beleza do lago se torna ainda mais impressionante. Águas transparentes te convidam para um mergulho relaxante. Um lugar revigorante. Aqui, o difícil é sair da água. Seja de barco, jet ski ou aproveitando o cenário para praticar aventuras mais ousadas, esse é o lugar perfeito para curtir e compartilhar novas experiências com a família e amigos. Matinha também oferece outras opções para o banho. Em Santaninha, João Luiz e Tronco. Águas claras e refrescantes para um bom banho. E para quem gosta de explorar mais, dá para visitar as cidades, andar pelas ruas, saborear a culinária regional, conhecer de perto a cultura local, suas histórias através de obras dos escritores e artesãos locais. Conhecer pontos turísticos e monumentos centenários, como a Igreja Matriz em Viana. De tudo que se viu, acredite, essa é uma pequena amostra do grande potencial que o Polo Lagos e Campos Floridos na Baixada tem a oferecer, em seu vasto leque de opções para o turismo, com cenários surpreendentes e apaixonantes. O Fórum em Defesa da Baixada, TV Maracu, Rádio Maracu AM e o Sebrae Maranhão são defensores dessa ideia. Viva o turismo na Baixada Maranhense. Lindo, né, gente? Ocorre que essa beleza ela só acontece nesse período, que vai de fevereiro até meados de maio. A partir daí começa o que nós chamamos na Baixada de abaixamento. Ou seja, esses lagos começam a água começa a descer pelo rio Maracu e até atingir o rio Pindaré. E o rio Pindaré vai jogar essa água toda na Baía de São Marcos, no estuário, e já não chega mais como Pindaré, já chega como Mearim. Então, o rio Pindaré, o rio Pindaré tem uma função interessante nessa geografia dessa parte da Baixada. O nosso colega Hilton Mendonça, vocês devem ter visto quando a beleza da poesia dele, que ele descreve todos esses municípios, são 21 municípios da Baixada, e ele descreve, ele denomina cada um na poesia dele. Ele vai descrevendo, muito bonito. Quando nós lançamos o livro Eco da Baixada, o tema básico foi essa poesia dele.
muito interessante. Aqui nós temos também outro poeta, o poeta Zé Carlos. Eu peço uma salva de palmas para o Hilton, para o Zé Carlos, para o Hilton, que não estão na mesa, mas são baixadeiros que escrevem e que mantêm a cultura da Baixada viva. O Zé Carlos hoje é o nosso galo da madrugada. Ele escreve as poesias e publica muito cedo no grupo. Quando eu acordo 6 horas da manhã, ele já publicou, às vezes 5 horas, às vezes até 4h30 da manhã. E as poesias dele são lidas por todos os forenses que nós chamamos. E o Áureo Mendonça, eu queria fazer um registro aqui que eu fiz há poucos dias, em frente à casa da Fazenda Nazaré. Foi a semana, mais ou menos 20 dias, a família Mendonça se reuniu para colocar um monumento lá debaixo da Semaumeira. E Marilde me mandou a foto e eu escrevi o seguinte, mais ou menos isso, que ficou melhor do que eu vou dizer. Eu dizendo, a família Mendonça é como essa Semaumeira, robusta, grande, cresce, mas as plumas que o vento leva, vão levando o cotilédano, né? E que vai nascendo por onde passa, e a muita distância. Assim foi a família Mendonça. Se espalharam pelo mundo, mas o tronco está lá. Ela despediu todo mundo aqui, eu li agora, vai ficar aqui na parede, nós vamos mandar, tu permite, claro. Permite, claro. Pois é, a família Mendonça para Viana, ela é como uma Semaumeira, né? Vocês viram aqui as raízes que tem. Eu acho que o Nilton, que é lá de Arari, mas provavelmente tem esse sobrenome de lá, né? Né, Nilton? Perfeito. Gente, vamos subir mais aqui um pouquinho. Eu queria pegar todo, ver se pega Pindaré. Por aqui, mais ou menos. Vai. Monção. Aqui é Cajari, o Avista do Pindaré, por aqui. Vamos pegar daqui para baixo, do Pindaré. Daqui. Quando a gente desce de Pindaré para baixo, como era nos anos 60, nos anos 60 nós não tínhamos estradas na Baixada. A primeira estrada que teve ligando São Luís para a gente vir da Baixada de carro pela estrada foi a partir dos anos 1969, quando no governo Sarney ele fez Miranda até Arari. E depois a gente vinha de Viana no verão pelo campo, numa vereda, numa jardineira. E a gente chegava até defronte do Arari e atravessava no pontão ou canoa, era canoa no começo. Gente, imagina o sufoco disso. Em Cachoeira, onde eu nasci em Cachoeira, aqui na beira do Rio Pindaré. Ali tinha um pontão para atravessar as pessoas. A gente tinha que esperar a maré encher em determinados períodos. E lá nessa região ali de Cachoeira, nessa época, era a região da Pororoca. O Rio Pindaré e Mearim são rios de Pororoca. O Padre Moiana tem um texto que eu li quando era garoto, foi publicado num livro. Tinha um livro que tinha um texto dele escrevendo, ele vindo de Viana e esperando a Pororoca na Malhadinha, que era um lugar altamente perigoso. Pois é. Aí vai aumentando, porque nós vamos até... Passa Pindaré. Pindaré não faz parte da Baixada Maranhense. Já Monção, que fica logo abaixo de Pindaré, eu estou descendo o rio. Nós, caboclo, a gente diz assim, eu vou descer o rio ou subir o rio. Subir, a gente vai na direção da nascente. E quando a gente diz, eu vou descer,
Eu vou para a embocadura do rio, desembocadura do rio, não é isso? Então, Monção pertence à Baixada. Então, vocês vão ver que do lado direito do rio, no sentido da vazante, do lado direito nós temos Vitória do Mearim, temos Arari, Anajatuba, que já é do lado do Mearim, aí tem o Lago Açu, Bela Vista. Esses ficam do lado direito. Do lado esquerdo, não é isso, Silvio? Se estiver errado, vai dizer. Do lado esquerdo eu tenho Monção, Penalva, Viana, Cajari. Do lado esquerdo, Pindaré. Cajari, Matinha, Olinda Nova, São Vicente, Cajapió, Palmeirândia, Perimirim, Pinheiro, Pedro do Rosário. Perfeito? Fechou? Faltou Santa Helena. São Bento, exato. São Bento, São João Batista, etc. Exatamente. Então, o rio Pindaré divide. É o único grande rio que passa por dentro da Baixada. Nos anos 60, como não tinha estrada, e eu comecei pelo Pindaré, porque Pindaré era o maior, como é que eu diria? Era onde concentrava toda a produção de babaçu e arroz naquela região toda e descia nas lanchas. Essas lanchas tinham a capacidade, na época, de os seus porões caberem 2.000 sacas, outras 1.200 sacas de arroz, de babaçu, etc. Era o único meio de escoamento de produção que tinham as grandes lanchas, que eram lanchas de cargas e de passageiros. Nós, estudantes, imagina o sofrimento da gente, as mães e os pais, que estudavam em Viana, Penalva, Cajari, Monção, Pindaré, descer nessas lanchas de Pindaré, às vezes até aqui o Porto São Luís, durava 3 dias, gente, no verão. Porque nós tínhamos que, a lancha tinha que afundear, a gente chamava afundear, para esperar as marés, por causa das croas e dos bancos de areia, e elas não podiam passar com a maré baixa por causa do calado. Elas tinham normalmente, a gente media no palmo, calado de 6 palmos, 2 palmos, etc. Isso só acabou nos anos 69. Quando vocês observem que eu botei o título da minha fala, de Cajari para a capital, me inspirando em meu conterrâneo, Josias Sobrinho. Queria só para ilustrar, no dia que nós fomos a Viana, nesse passeio que vocês viram, a gente, aquele pessoal todo sentado na frente de uma igreja, ali é Cajari. Nós fomos todos na frente da casa onde ele morou, a família dele morou a última vez, e nós cantamos lá na frente, gravamos e mandamos para ele. Até foi o Flávio Miro que puxou isso, que cantou. Nós cantamos todos juntos Engenho de Flores. E ele ficou emocionado. Ele tinha feito uma cirurgia, ele ia na viagem, mas ele tem um problema de uma bolha que cresce aqui no nariz do seu nome. De vez em quando ele tem que fazer essa cirurgia. E ele passa 15 dias sem fazer show. Ele fez nesse período, e esse show que ele fez dia 2, ele ficou em casa, só organizando, porque ele não podia nem cantar, porque afetava o nariz. Então nós cantamos para ele isso, é uma referência para nós. O Josias é um orgulho muito grande a gente ter Josias hoje, ainda com uma produção muito grande, está com um programa no ano, agora que ele está completando 70 anos, e uma produção muito grande. Bem, Josias, quando falou de Cajari para a capital, a casa dele ficava na beira do rio Maracu. É esse rio que liga o lago de Viana ao rio Pindaré. E ele morava na beira do rio.
E ele vinha de lancha, não tinha outro jeito. Só vinha para São Luís que podia pagar um avião, teco-teco, não era áureo. Ou então vinha de lancha. Meu pai era comandante da lancha Iara. E então eu viajei aquilo tudo, quando garoto com ele, etc., na lancha. Então Jazias veio para cá. O que eu quero falar dos Cajari para a capital? Vocês observaram que esse produto aqui tem o Fórum da Baixada e a Rádio Maracu. O Fórum da Baixada foi criado há 15 anos, aliás, em 2015, por uma iniciativa de um companheiro nosso, vários, mas a iniciativa foi dele, Flávio Braga, que vai ser um dos palestrantes aqui, que tem 2 livros publicados. E essas histórias que o Áureo conta e que o meu amigo, eu sou o quê? Eu sou mecenas, né? Há poucos dias me pediram para escrever um texto sobre Nonato. E eu disse que Nonato é a única pessoa que eu conheço. Eu não sou literado, não sou poeta nem escritor. Mas eu escrevi assim: foi a primeira vez que eu vi um escritor, melhor, antes de ser escritor, foi roteirista. Porque no cinema é o contrário, na novela é o contrário. Você é escritor e depois vira roteirista. Ele fez o contrário. E ele disse isso ainda agora, porque ele publicava os textos, todo dia ele escrevia um texto, e os seguidores ficavam cobrando ele no dia que ele não escrevia. Então era uma novela, não é verdade? Aí eu comecei, rapaz, vamos publicar isso. Não, mas não vai vender. Esse pessoal que te lê vai comprar o livro. E foi batata. Foi exatamente o maior leitorado dele, são os noveleiros. E esse camarada empolgou todo mundo com Lipe e Juliana. Eu não conheço Juliana, mas eu conheço Lipe. É ele. Foi aqui dentro, aqui, a história aconteceu aqui. O Lipe é ele. Ele disse que não, né? Ele faz a gente se apaixonar às vezes por uma personagem dele. Por exemplo, eu me apaixonei por Juliana, me apaixonei por Maralinda, mas ele conviveu com elas duas, não foi? Esse cara é bom, para mim é o melhor cronista que tem. E outra coisa, a capacidade de produzir que esse rapaz tem, de escrever. Em 3 anos, 4 anos, ele já publicou, já vai para o 6º livro, não é isso? 7º livro. Bem, essa história que eles contaram, todos nós, a gente vinha para São Luís para cumprir era uma mantra. O pai batia na cabeça da gente e dizia: vai para a cidade para ser gente, ser alguém na vida. A gente deixava a Cachoeira, São Bento, São João Batista, Viana, e vinha para cá para se formar. E nós despertamos disso nesse período. Há muito tempo a gente se cobrava. Por que a gente não volta com a experiência que a gente tem, com a educação e o conhecimento que nós adquirimos? A gente não volta agora para devolver ou fazer alguma coisa pela nossa terra. O sentimento que gerou a criação desse fórum foi exatamente isso. Essas pessoas todas que estão no fórum hoje, que são mais de 300, que estão no grupo, mas tem muita gente fora, é exatamente esse sentimento, eu diria, um sentimento nativista, que foi desenvolvendo em nós, e agora a gente está criando digamos, um desejo, né? Fortalecendo esse desejo de ver a nossa região desenvolvida.
Não precisa dizer que a nossa região é uma das mais pobres do estado. Não precisa, mas tem um potencial imenso para ser descoberto. Por exemplo, agora, nós temos alguns lugares, mas especificamente eu vou falar sobre um. Em Matinha tem um povoado chamado Itães. Era um povoado de pescadores de lago, do Lago de Itães. Há mais ou menos 15 anos eles resolveram ser criadores de peixe. E eles partiram para o Sebrae, se organizaram. O Banco do Brasil ofereceu recursos para eles. Hoje está com 15 anos já isso. Hoje eles são os maiores produtores de peixe da região. É um povoado. Você chega hoje no povoado, você não vê casa de palha mais, nem de barro. Você vê, eu chamo de mansões. 2 garagens, o furgão e o carro da família. Quem quiser ir em Itães para conhecer, pode ir lá que vocês vão ver isso. Os tanques de peixe, eles estão produzindo uma média de mais ou menos quase 2.000 toneladas de peixe ano. O maior comprador deles é o Mateus, compra 90% da produção. E eles têm ainda, hoje, estão diversificando a criação para outros animais, outros tipos de alimento. Então, eu sempre digo que a vocação da Baixada é produção de alimentos. Peixe com fartura. Sempre teve. Nós, quando éramos crianças, todos nós que somos mais de 60 anos, nós nos alimentávamos exclusivamente de peixe. Comer carne, só o pessoal de Viana que comia carne. O pessoal de Cajari comia peixe. E eles diziam, cansei de ver isso, a boca do vianense é larga porque diz carne. E o de Cajari é pobre de peixe, que é uma boca bem estreita. Isso era a gozação deles com a gente. Eles se sentiam a cereja do bolo. Mas na realidade, Viana ela era para nós a capital da Baixada. Tudo que se queria, se adquiria lá. Osimo era um médico. O cara estava em Cajari, saía de madrugada para ir em Viana comprar um remédio. Chegava lá 10 horas da manhã, dizia, senhorzinho, o rapaz está com dor de barriga, está com isso, o que ele está fazendo? Está indo no banheiro toda hora? Banheiro não tinha é pinico. E ele dizia, ele dava o remédio, gente, e acertava. É uma experiência danada. O Bonifácio Serra, a mesma coisa. A primeira vez que eu tomei injeção foi de Bonifácio Serra. Eu sou amigo da família. A Ana é minha comadre. A esposa de Zé Serra. Faleceu há pouco tempo, é uma grande amiga minha. Eu acho que elas podem contribuir muito na tua obra. Prometo não. A Ana Serra. Ela chamava de paizinho. Então, a Baixada, hoje tem esse fórum, que não é um fórum, não é um órgão executor. Não tem condições de ser executor, porque nós não temos recursos, nós não temos capacidade de execução. O órgão, esse órgão é para chamar a atenção, é para despertar algumas políticas e algumas atitudes que têm que ser tomadas para que a gente possa desenvolver. Exemplo, nós estamos com vários projetos agora em Alcântara. Nós estamos com um projeto, o Centro CEA, que é o Centro Espacial de Alcântara. Nós vamos ter um projeto do TPA, o Terminal Portuário de Alcântara, que vai se instalar provavelmente na Ilha do Cajual, ali em Alcântara. Vai ter 2 ferrovias que vão ligar a Norte-Sul e ligar a
a de Carajás. Seria uma com 511 quilômetros, outra com 210. Esse porto está previsto para ser o maior porto do Brasil. Porque nós temos uma coisa, gente, que pouco, nem quase não, nenhum país tem. São Marcos com a profundidade que tem. Lá perto do Cajual, o calado é 25 metros. Defronte no Itaqui é 18, a média. Então, qualquer navio, dos maiores que tiverem cargueiros, tem condições de atracação na Baía de São Marcos. É um presente de Deus para o Maranhão. A gente ainda não explora isso, embora a gente tenha um complexo do Itaqui, que tem 3 portos, o da Alcoa, o do Itaqui e o da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce hoje, em grãos de ferro e outros minerais, já é um dos maiores portos de embarques de carga pesada do Brasil. E esse porto, essa baía, divide a ilha de São Luís da Baixada. Nós, para chegarmos na Baixada, Pinheiro, se a gente for pela estrada a 014, nós vamos chegar com 500 quilômetros. E olhe lá. Tá aqui, ó. Chegar com o carro quebrado, né? Você indo por aqui para atravessar aqui a Bahia, são 18 quilômetros de distância do Itaqui até o Bujuque. Aí você vai pegar aquela estrada lá, vai para chegar em Pinheiro, 120 quilômetros depois. Rápido, né? Ocorre que nosso sistema viário, hidroviário, que são os férreos, vocês sabem o que está acontecendo, né? Problemas todo dia, deu uma melhorada, mas ainda não é o ideal. São férreos ainda com tecnologia inadequada, uma série de fatores. Então, há poucos dias um companheiro disse que nós deveríamos levar à Baixada esses documentos que a gente teve para um Congresso Internacional de Turismo, onde o Maranhão vai apresentar a Carolina, né? E os Lençóis Maranhenses. Eu disse, rapaz, eu não tenho coragem de apresentar ainda um projeto desse, num negócio desse que é internacional, porque o cara vai acontecer o pior. O cara vai uma vez, ele vai ser dizer, não volta, não vai, porque não tem condições de ir naquela estrada que tem. Na verdade, então, a gente está lutando para isso, para melhorar. Essa viagem que Josias fala de Cajari para a capital foi o que aconteceu com todos nós, de Viana para a capital. O Carlos Dina, na música dele, Adeus Viana, ele descreve muito bem isso, não é? Muito bem, ele descreve isso. Quando ele já na lancha, vindo embora no leito do lago, ele pegou uma frase. Vianas, é mais ou menos isso. Tu não vais no coração, eu não te levo no meu coração, eu levo a saudade. Uma frase que diz muito isso aí. Pois é, gente. Alguém tem alguma pergunta para nós, alguma coisa? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Gostariam que eu falasse mais alguma coisa? Vocês acham? Vocês são os comandantes. Já deu tempo. E aí, gente? Obrigado a palavra, Fernando Naturez, Alves Mendonça, Pedro de Moraes. Se tiver algum interesse de esclarecer alguma passagem da fala dele que possa ser ficado, como diria Gilberto, Paulo do lado, né? Está lá.
Pois é, nós temos um trabalho com a universidade aqui, com a equipe de Josefinha BTV. Nós já temos uma parceria com eles, porque a gente acha que sem conhecimento, para que a gente tenha acesso à tecnologia, não se vai para frente. Tem que ter. Meus amigos, muito obrigado. Eu ia dizer no começo, mas não disse, porque eu poderia vocês fazerem o que um professor meu no liceu, ele dava aula de 9 às 10, em um determinado período, para completar a hora, ele tinha a carga horária, ele tinha que ir das 10 até 10h30. Esse professor de 9 às 10, quando saía, dizia assim, para o outro que entra neles, acorda eles, a tua responsabilidade é acordar eles. Então a minha função aqui era essa, hoje também, manter vocês acordados. Muito obrigado. Professor, foi um prazer. Quando precisar de Deus, estou à disposição. Vocês, gente, disponham. Eu não sou orador. Aliás, eu gosto de falar, mas eu não sou poeta, eu não sou escritor, não tenho didática, mas eu sei contar fatos, sei contar, eu sei falar dessa realidade nossa. Boa noite. Eu queria agradecer imensamente ao Nonato Reis, porque eu sempre tive curiosidade em um fato que ele narrou ainda há pouco, que meu bisavô contava quando eu era criança, e até hoje o meu pai, ele sempre lembra disso. Eu sempre tive curiosidade de saber o que era a Santa Fazendeira, porque o meu bisavô, ele tocou algumas festas no dia dessa santa. Ele tinha uma banda chamada Jazz Pinheirense, que era uma orquestra muito famosa na Baixada, e ele foi fazer algumas festas. Meu avô era o Filipinho Pessoa. Então eu agradeço imensamente, porque ele me matou a curiosidade que há muito tempo eu alimento. Muito obrigado. Marcelo faz as perguntas dele, aí depois passa para os colegas e a gente vai, se não tiver mais ninguém para fazer alguma intervenção, aí encerraremos com o Marcelo e os colegas terão um tempo para... Nós temos que liberar essa joia aqui, que é minha aluna de costurismo, e mora no Tinaí. Alguém já ouviu falar do Tinaí? Pois é, no mapa até longe. Sempre vou lá no sítio. Isso é próximo da Ribeira. Porto Maracanã. Então, quero parabenizar vocês por trazer a história viva do Maranhão, né, e da Baixada Maranhense dentro dessa proposta de compreensão. E aí vocês falando, claro que me veio duas canções, a gente canta rapidinho, que é para a saudade do Melo, quando ela diz: Maranhão é terra boa, onde o poeta nasceu, Maranhão é minha terra. E aí dentro dessa mesa nós entendemos que vocês são esses poetas de ontem, de hoje, que estão trazendo à tona essa história que Diego Melo cantava. Também a luz de Cajari para a capital. Olha, moça, eu vim de pra lá da ponta da areia, trago no bolso colar uma bola de meia, falando desse êxodo, né, dessa saída. E aí a minha pergunta para os viandenses que aqui estão defendendo, primeiro, ao Áureo Mendonça. Como foi que você percebeu que as pessoas simples não faziam parte dessa história contada de Viana? E o que lhe inspirou a citar elas em suas obras? E aqui para o nosso amigo Nonato Reis, qual a importância, né, da contribuição de Viana para a historiografia maranhense, entendendo a Baixada? E para o nosso amigo Expedito Moraes, por que é uma região tão rica, mas por que continua numa realidade de pobreza?
Esse foi o seu livro que inspirou a composição de José Sobrinho, ou, na verdade, o que é em comum entre o livro e a composição é Cajari. Olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia, trago no bolso colar uma bola de meia, a bola está com vocês. Boa noite. Uma boa pergunta, né? Pessoas humildes que contribuíram para a história da cidade de Viana ficaram no esquecimento. E a gente passou a perceber, depois que a gente começou a ler as obras dos vianenses, que esqueciam dessas pessoas. E na vivência do dia a dia, como a dona Faustina, que eu falei que fazia o arroz de toicinho, o próprio Astolfo, pessoas que não tinham assim, um poder aquisitivo, não tinham uma influência intelectual, uma influência na cidade, a gente começou a dar voz e vez para essas pessoas. A própria Nelly Couto, uma pessoa bem humildezinha, mas a história não é feita só de pessoas intelectuais, de pessoas mais afastadas, são feitas dessas pessoas humildes. E essas pessoas foi que verdadeiramente fizeram parte da história. E são pessoas que não estão no topo da pirâmide, mas que mereciam ser lembradas. E quando a gente chegou a fazer essas homenagens, né, muitas pessoas me encontravam, mas que bom que você homenageou essas pessoas, vocês passaram a dar voz e a vez. E um colega meu de serviço escreveu, ele nunca tinha escrito na internet, nas redes sociais, ele escreveu um texto dizendo que eu tinha homenageado aquelas pessoas que realmente contribuíram com a história da cidade. Aí eu fui ler o texto que ele colocou e achei interessante. Rapaz, você também, ele é de Buriti de Inácia Vaz. Ele andou me contando umas histórias lá, e para você tem também que escrever alguma coisa sobre a sua cidade. Ele me contou que a avó dele era compositora, ele encontrou uma letra de umas músicas que ela... Digo assim, já vai começar a resgatar essa história. E eu fiquei muito feliz em ter homenageado essas pessoas humildes, mas que deram uma grande contribuição à história da cidade de Viana. Qual a importância de Viana para a historiografia? É isso? Viana, ela, pela própria posição geográfica dela e a história em si, ela tem uma importância enorme, mas é potencial essa importância. Eu acho que Viana, primeiro, ela precisa se descobrir a si mesma e valorizar o que ela tem de melhor, que é a história, a própria história, são as suas raízes e a sua alma. Mas a própria cidade não dá importância para isso. Né? Você anda por Viana, você não vê uma placa informativa. E a cidade está repleta de história por toda parte. Você chega no Poço do Pará, que tem 300 anos, como o Aldo falou, não tem uma placa. A prefeitura acabou de fazer uma praça tão bonita lá em volta do Poço do Pará, ninguém sabe a história, não conhece a história do Poço do Pará. O que custava colocar uma placa lá com uma resenha lá, né? E resgatar a história do Poço do Pará, mas não faz. O que eu vou fazer? O prefeito é meu primo, né? A gente se criou juntos, a gente gestou esse projeto político juntos, em 88, né? Uma coisa que foi lá, assim, na mesa, sentada. A gente vai conquistar o poder em Viana, né? A gente vai porque a gente precisa mudar o curso da história de Viana. E já está no terceiro ano, né? Terceiro ano de governo. E, quer dizer, esse lado, né, de resgate do
que Viana tem de melhor não foi feito até agora. O Ibacazinho está na gênese da história de Viana. Não tem uma placa informativa, né? Não tem um marco histórico na fazenda, onde foi a Fazenda São Bonifácio, o Porto do Padre, que ambienta esse livro, a Saga de Maralinda, que tem uma importância histórica enorme. O Canal da Mutu, tudo é história no Ibacazinho, tudo é história. Eu estive agora lá nesse passeio, conversei, me hospedei na casa do prefeito, né, pelas relações que a gente tem. E ele tem um projeto de fazer uma via costeira lá no Ibacazinho, um projeto de fazer... Eu disse, olha, tu está no terceiro mandato, não fez nada no Ibacazinho, é o teu lugar, é onde tu nasceu, é um lugar repleto de história. Aproveita, faz essa via que tu vai fazer lá e coloca um monumento, um obelisco, né, dizendo que Viana nasceu ali, pelo menos isso. Disse, não, tu faz a resenha. Eu faço. Mas vocês têm que dar apoio, não é só faz. Por que você não coloca placas informativas em cada rua histórica de Viana? A Rua Dom Hélio Campos. Por que Rua Dom Hélio Campos? Quem foi Dom Hélio Campos? Quem sabe? Que anteriormente foi Dom Elvésio. Enfim, tá, Rua Doutor Castro Maia, Rua Antônio Lopes, né? Antônio Lopes, que é reconhecido internacionalmente. Vianense não sabe quem foi Antônio Lopes. Só alguns que se dedicam à história. A gente não estudou isso nas escolas. Existe uma literatura enorme sobre a história de Viana hoje. Tem, uma gama de autores que escrevem livros de cunho histórico, como o Áureo, por exemplo, o Lourival Cerejo, que já foi presidente do tribunal, né? Eu ambientei 3 livros em Viana. Por que esses livros não são adotados como livro de leitura obrigatório nas escolas? Para que as pessoas comecem a entender, né, o que Viana tem de melhor. Mas não se faz isso. Qual é o custo? Qual é o custo de se adotar um livro desse como leitura? Leitura, simplesmente leitura. Né? Eu disse, olha, abro mão dos meus direitos autorais, está aqui, ó. Pode imprimir. Imprime e distribui. Eu não quero um centavo, não quero nada. Mas não se faz. Por que não se faz? Porque não tem vontade política, porque não existe conscientização. Quem deveria ter, não tem. Infelizmente, é assim. Entendeu? Então, espero ter respondido, né? Na retórica, né? Em tese, ela tem uma importância enorme, porque ela é polo. Viana é uma cidade polo. Ela está praticamente na porta de entrada da Baixada. Ela naturalmente influencia vários municípios ali da região, assim como Pinheiro. São 2 polos, é Viana e Pinheiro. Além do aspecto histórico, é a 4ª cidade do Maranhão, e eu acho até que é até mais, quer dizer, não é só a 4ª, é anterior a isso, porque eu acho que os jesuítas, eles chegaram lá no Ibacazinho até antes de 1652. 1652, gente. Alcântara, que é considerada a segunda cidade, né? Em história, né? Foi fundada em 1648, 4 anos só. São cidades que se rivalizam em história, tem praticamente a mesma importância. Mas Viana até hoje dorme sono profundo, infelizmente. A pergunta para mim foi sobre a questão por que a Baixada é pobre se ela é uma região rica, não é isso? Eu quando falo que ela é rica, são as questões que tem como manancial de água. Quando eu vim para cá agora, eu estava escutando um documentário sobre a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, como a gente sabe, é deserto. Só que a Arábia Saudita atualmente ela está produzindo alimentos e ela já está com quase 30% do que ela importava, ela já está se auto-abastecendo. Investimento em áreas onde possa fazer isso. A Baixada tem tudo que ele não tem. Por exemplo, agora você vai
você viu aquele passeio ali, aquelas lanchas passeando nos rios e lagos. Determinadas partes daquele lago, daqui a 4 meses, está seco. Está seco. É capim seco. Os búfalos daqui a 4 meses estão dentro daquele lago, com água na canela. Nos campos de Viana, nesse momento, aquela região toda, não é só Viana, São Pedro, São João Batista, você vai andar de canoa nos caminhos que no verão você vai andar na poeira e no torrão. Eu passei 3 anos viajando pelo estado todo, principalmente na Baixada, desses 3, quase 1 ano e meio, com um projeto para o BNDES financiar a construção de barragem de enseada. O que é barragem de enseada? No campo da Baixada. Ainda há pouco, o nosso escritor, Nato, ele citou a questão dos tesos. No verão, o caboclo leva o gado, o porco, sua criação toda, para a Baixada, para as enseadas, para um lugar mais baixo. Quando começa a chover, ele leva para o teso. O vaqueiro e o criador de gado e de porco da Baixada, ele é nômade. E às vezes ele vai com a família inteira. Quando ele chega no lugar, tanto no teso na Baixada, ele constrói uma habitação para ele chamada de rancho, que é com lasca de palmeira, assoalho, ou lasca de marajá. E ele faz esse rancho também com as mesmas peças, com uma cobertura de palha e as meançabas. E ali ele passa com as galinhas, com os porcos, o tempo todo ali. Quando começa a chover, ele vai para o teso, faz a mesma coisa, o tipo de construção. Barata e é descartável. Quando ele voltar no ano seguinte, isso não vai existir mais. Ele vai refazer de novo. Então, é uma região riquíssima. A ideia de fazer as barragens de enseada era de um teso a outro para manter a água durante o verão todo para animal, para as pessoas, para a criação de peixes e etc. Esse projeto ficou todo pronto, aprovado pelo BNDES, mas mudou de governo. O governo seguinte achou que esse dinheiro não era importante. Ou seja, esse tipo de obra. Eu não sei o que fizeram com o que fizeram, mas o projeto foi aprovado. Eu tenho esse projeto, eu tenho um levantamento todo feito pelos técnicos. Eu apresentei isso aqui na universidade há 2 anos atrás para a equipe que estava com a gente. Ficamos de revitalizar esse projeto. Já apresentei isso também para o governo do estado atual, eles têm conhecimento disso. E a ideia seria essa. Existe um outro problema mais grave ainda que nós estamos lutando para resolver, através da Codevasf. Eu trouxe até isso, mas não deu para mim. Eu vou mandar depois ele apresentar isso para vocês. É um projeto chamado Barragem Diques da Baixada. Ele começa em São José, que é um povoado, depois ali onde vocês atravessam, quem já foi para Viana, atravessa em Cachoeira uma ponte. Logo abaixo daquela ponte tem um povoado chamado São José. Ali começaria esse dique. Na realidade, o dique é um corredor de 71 quilômetros aterro, grande aterro, comprova o material do campo e ele vai seguindo a costa da Baía de São José até a Baía de São Marcos, até Bacurituba. Sai de São José, que ainda é o rio Pinaré, lá na frente ele se encontra com o rio Mearim,
forma o estuário, e essa barragem vai seguindo até Bacurituba. São 71 quilômetros. Qual é a finalidade dele? Ele tem 18 logradouros, que vai permitir durante o verão não deixar a maré invadir os campos da Baixada, que já tem município, ele já invadiu mais de 30 quilômetros. Lá em São João Batista, tem o Garapé da Raposa, e tem um outro Garapé, o Garapé das Moitas, que ele entra. O Garapé da Moita, há 10 anos ou 15 anos atrás, o leito dele não dava 2 metros, hoje dá quase 18. Erosou. O que é a maré? Por que é baixada? Porque na maioria, boa parte da baixada é mais baixa do que o mar. A nossa maré na São Marcos, na Baía de São Marcos, chega a 8 metros nos meses de setembro, outubro, e no mês de abril. Invade o campo, passa por cima das barreiras, invade os igarapés e vai por muito longe. Igarapé, existe igarapé na Baixada, gente, que são verdadeiros rios. Vocês viram há poucos dias a notícia de que pontes, que Cajari estava isolado. Ouviram isso? As pontes despencaram. Não foi a ponte do Rio Maracu, aquele que liga a cidade ao outro lado. Foram as pontes sobre o Igarapé dos Afogados e o Igarapé de Jacaraí, que eles desembocam aqui no Veloso, e o outro lá dos Meuá, que é perto de Cachoeira. Mas eles nascem lá perto de Viana. Os caboclos entram de Cachoeira para chegar em Viana, eles vêm de canoa, vinham até pertinho de Viana. Eles faziam esse trajeto em 2 horas e meia, de canoa. Então, nesse período é verdadeiro rio. Você não imagina o que é a água do campo descendo por dentro de um igarapé desse. É uma força muito terrível. O que tiver na frente eles vão levando. Então é isso que acontece. Por isso é que eu acho que o potencial é muito grande. O exemplo, Itães. Se nós tivéssemos no Maranhão, dos 5.000 e tantos povoados, nós tivéssemos só 2.000, tipo Itães, nós éramos a maior potência do Brasil em produção de peixe, produção de alimentos. Gente, satisfeito, mestre? Assim, só para encerrar rápido, não é? Quer dizer, acho que é uma pergunta para o Donato sobre a historiografia. Eu geralmente, quando se fala historiografia da Baixada, a primeira coisa que eu mandei, Raimundo Lopes. A partir daí você nada para onde quiser. Mas assim, vocês devem ter percebido que a Baixada não é para amadores. Não é? Como bem disse Hilton, no seu poema sobre a Baixada, preste bem atenção no poema que vai estar lá no canal do YouTube. Ouçam, leiam quantas vezes quiser para entender o que Hilton brilhantemente colocou e as palestras das pessoas, dos colegas aqui registraram. Então, a Baixada não é para amadores. Essa circunstância última que o Expedito rememorou é um remanso de igarapé na Baixada, é de lascar. E no campo, e na mata. E na mata, quando as águas despencam de lá para vir nos campos, não é? Então, eu falo isso todo dia para os meninos aqui, na universidade, que a universidade ela conhece muito pouco a Baixada, enquanto estudo técnico, inclusive. Não é? Então, eu fico sempre falando, Baixada. Surgiu a oportunidade de a gente tentar entender isso por meio de uma disciplina. Vamos nessa balada, primeiro, hoje apanhamos bastante para a técnica, para outras questões, por exemplo, o tempo, administrar o tempo aqui, Nonato fez 27 minutos, é por aí que a gente vai trilhar daqui para frente, para dar mais tempo no fim, para que o debate seja o mais alvissareiro possível, né? É isso, gente. Queria agradecer a todos que aqui estão, muito obrigado, e até sexta novamente.